visão é que a coisa não resolva rapidamente. Então, eu percebo que esse tema que você vai começar a abordar hoje é um tema que vai mexer com muita gente e a gente precisa se debruçar, até porque você tem bastante material sobre isso, para ajudar muita gente. Vamos ouvir então? Vamos lá. Eu vou pedir que o Silas, então, solte aí para os nossos ouvintes do programa Extremo Leste SP Notícias de São Miguel a participação dos nossos empresários. Boa tarde, me chamo Eduardo Henrique. Eu tenho uma pequena empresa, uma microempresa, na verdade. O nome fantasia dela é Office Refill. A razão social é Eduardo H. Silva ME. Nós atuamos na área de comércio atacadista de artigos de papelaria, escritório em geral, artigos de armarinho, né? E nosso foco principal são escolas públicas e particulares, né? Com fornecimento de quadros brancos, quadros verdes, material de papelaria para a escola em geral, sulfite, entre outros, né? E a gente fica na região do Itaim Paulista, né? Um comércio através da internet, telefone, WhatsApp, nosso atendimento, às vezes presencial. E estamos passando por uma grande dificuldade por conta dessa pandemia, porque as escolas estão fechadas, né? Então o nosso alvo principal, que são as escolas, estão fechadas, então pouquíssimas escolas estão comprando. Estamos tentando ter acesso a esses créditos que o governo anuncia que estão liberando, porém ainda não conseguimos nenhum, né? Então, assim, estamos passando por grande dificuldade com o pagamento dos nossos fornecedores e não está entrando receita, né? Então, assim, estamos também tentando ver com os bancos, mas por enquanto ainda não conseguimos. E é isso. Estamos enfrentando uma crise. Esse foi o Eduardo Henrique falando da dificuldade, e você vê que ele é um dos muitos. Nós tivemos cerca de 35 conversas. Ele é um dos que reclamaram que não estão conseguindo esse apoio que o governo ressalta. Claro, ele existe, a gente vai falar sobre isso, mas é uma das pessoas. E é difícil acesso, né? Exatamente. Tem um outro, a gente pode colocar um outro áudio, Sérgio, do Wagner? Vamos sim, agora são 17 horas e 32 minutos, você está ouvindo o Cleiton Schnepper, trazendo aqui algumas informações e usando aí a pesquisa, o contato que ele fez para basear aí a solução que ele trouxe. Vamos ouvir. Olá, sou o Wagner, da Galileia Corretora de Seguros. Nós somos 3 empresas aqui, atuamos na área de seguros gerais, desde seguro de automóvel até seguros mais técnicos, né? Como responsabilidade civil, risco diversos. Também atuamos na área de consórcio, financiamento e venda, aluguel e administração de imóveis. Ficamos aqui na Vila Jacuí e a dificuldade que a gente está tendo agora na pandemia é porque o mercado parou. Quem tem seguro está tentando lá, mas quem não está comprando carro, não está buscando nada de diferente, não está tendo investimento nas empresas, o máximo às vezes que aparece é um cliente ou outro que quer baixar o custo do plano de saúde para poder se adequar à nova situação. Ok? Esse é o momento, no geral, que nós estamos vivendo. Mas o empresário aí da nossa região apresentando a sua dificuldade, né? Sérgio, nós falamos com várias pessoas. Alguns mandaram um grande abraço para você, o Divaldo Rosa. Gente boa. Aliás, deixa eu pegar um gancho. Divaldo Rosa vai estar conosco aqui a semana que vem. Ele é pré-candidato a vereador, vai falar sobre isso. Pode seguir. O Wagner que falou aqui com a gente, o Eduardo que falou. Nós tivemos aqui um amigo o Edmar, da Bela Porta, lá de Santo André, que está ouvindo a gente, um amigo das antigas. Tem o Isaías Luiz, ele tem 2 salões de cabeleireiro, uma barbearia. É um segmento que está tendo um grande prejuízo. Até ele brinquei com ele, porque ele tem 12 filhos, Sérgio. Imagina só. 12 filhos. 12 filhos? 12 filhos. Então, a situação desse empreendedor é crítica. Né? Então, conversamos com ele, conversamos com alguns outros empreendedores aqui da região. E a grande dificuldade... Algumas academias aqui da região estão trabalhando de uma forma muito precária, dando suas aulas aí online.
Alguns comércios de refeição estão mudando sua maneira de atuar, até com alguma dica que você deu no outro programa, agradeceram também. Tem um amigo seu que mandou um abraço, o Silvio Messina, conhece ele? Gente boa. Ele fala da MB Despachante. Exatamente, ele fala da dificuldade que ele tem, o Detran tá fechado, ele tem um escritório, ele é um despachante. E tem aluguel vencido, negociando com funcionários, recursos para pagar água, luz. Então ele ressalta uma grande dificuldade comum para todos os empresários locais. Então, hoje, Sérgio, não está sendo fácil para ninguém. O que eu quero destacar, dentro da pergunta que você fez no outro programa, Cleiton, o que o governo fez? No dia 1º de abril, ele lançou a medida provisória 936, com uma série de ações para amenizar essa dificuldade que pequenas e médias empresas estão passando. Certo. Sérgio, algumas coisas me preocupam dessa ação. Olha só essa estatística. A maior parte dos empreendedores diz apenas ter ouvido falar das medidas. Há duas coisas que a gente pode analisar disso. Ou a comunicação não está tão clara, ou a gente não está correndo atrás como empreendedor. Eu digo assim, como empreendedor, os consultores que falaram conosco falam o seguinte: você é dono do seu negócio, tem que correr atrás das informações. 63% falaram que ouviram falar, 32,20% conhecem bem essa medida provisória e 22% não conhecem. Então, isso é preocupante. Quase um terço, né? Dentro dessa medida, a mais conhecida de todas, Sérgio, foi a para a pessoa física, os R$600. Nós tivemos, eu tenho que falar isso como educador financeiro, eu sei que não é o propósito falar, mas a gente é um todo, na verdade. Então, pensa, hoje, algumas pessoas que estavam pleiteando os seus R$600 não receberam esses R$600 por conta da Caixa Econômica estar utilizando a base do imposto de renda de 2018. Sendo que a situação mais complicada da pessoa foi esse ano e de 2019 para cá. Então, quando você olha, algumas pessoas acabaram não recebendo o benefício. E fora a dificuldade, as filas imensas na Caixa Econômica. Para a pessoa jurídica, eu quero destacar, dentro da área de educação financeira, liberação de linhas de crédito especiais para empresas de pequeno e médio porte. Essas linhas de crédito, Sérgio, eu percebo que tanto o Banco do Brasil quanto Caixa e os outros 3 bancos, como Santander, Itaú e Bradesco, eles disponibilizaram sim linhas de crédito. Tirando os outros 3, que não são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles estão aproveitando o momento para aumentar a sua clientela. Mas não teve, a gente analisando os nossos consultores, nós analisamos as taxas de juros, elas não são tão baratas quanto se anuncia. E até mesmo os bancos públicos, isso também não é uma verdade. Mas eu quero falar algumas coisas para você. De cada 10 pedidos de Caixa Econômica e Banco do Brasil, 6 são negados. Sabia disso, Sérgio? Cada 10 pedidos? Exatamente. 60%? Exatamente. O que eu tiro muita coisa, né? É muita coisa. Sérgio, quando você pensa no Banco do Brasil e na Caixa Econômica principalmente, ele tem a Caixa Econômica tem a maior linha de capitalização por conta da histórica caderneta de poupança. Tem dinheiro lá. Sim. O governo fez tudo certinho. Ele anunciou e falou, olha, tem um valor disponível para socorrer esse pessoal, que é também uma medida paliativa, tá? Só que o que acontece? A análise de crédito, ela continua muito rigorosa. Ela não foi mudada. Então, tem dinheiro, tem a linha de crédito. E assim, quando a gente conversa com os nossos consultores, a gente percebe que não houve que os pedidos estão sendo muito negados. E até assim, teve um empresário aqui da região que falou, Cleiton, os caras estavam querendo saber quantos clientes eu tinha atendido nos últimos dias, o que eu tinha de patrimônio para alienar como garantia. Então a exigência tem sido muito grande, né? Então tem algumas coisas que a gente precisa destacar disso também. 54%. 55% das empresas precisaram pedir empréstimo. 55% precisaram de socorro. Hoje, então, tem muita empresa precisando de socorro, mas não tem. As análises estão tão rigorosas que esse crédito não chega à mão dos pequenos empresários.
Desde o início da pandemia, 30% dos empresários já buscaram socorro. Tem uma outra coisa que eu quero destacar aqui para você, Sérgio. Dos pedidos negados, 60% foram negados pedindo garantias. Então, assim, o rigor está muito elevado. Então, existe um crédito, mas o rigor é muito elevado. E para o pequeno empreendedor, ficou muito complicado, né? Quanto a isso, a gente estudou algumas taxas de juros do Banco do Brasil e da Caixa. Até tem uma fala do Grinaldo que a gente vai colocar num outro programa, se você permitir. Mas eu quero destacar o seguinte. Sobre empréstimo. Estão dando uma carência. Você concede um empréstimo e eu te dou uma carência para você começar a pagar de 9 meses a 12 meses depois. Tranquilo. Agora, quando eu penso aqui nos valores estipulados para cada tipo de empresa, olha, para MEI, 12.500 é o máximo que estão liberando para as MEIs. 12.500. Exatamente. MEI é microempresa individual. Exatamente. Para as microempresas, Sérgio, até 75 mil. E para pequena empresa de pequeno porte, até 125 mil. Os juros que nós pesquisamos é de 1,59. Só que tem uma coisa, Sérgio, estudioso de educação financeira, a gente tem que dar essa dica. Quando a gente coloca os cálculos dessas taxas, elas sempre têm alguma coisa embutida e elas não são tão baratas assim. E houve uma observação que eu faço também, é que comparado antes da pandemia com o anúncio desse crédito, a diferença é muito pequena, Sérgio. É muito pequena. E a gente tem uma grande preocupação. As pessoas hoje estão iludidas pensando que esse crédito é barato e não é verdade. Algumas pessoas, e principalmente um empreendedor, estão cometendo grandes equívocos. Eles estão solicitando um empréstimo para para utilizar em sua conta pessoa física. Isso é um perigo, misturar as contas. Então, diante disso, a gente tem percebido uma grande preocupação. Tem o Socorro, o Banco do Brasil anunciou uma liberação de 48 bilhões para ajudar aí os pequenos empresários. Certo. Mas esse anúncio tem ficado no papel. Tanto a Caixa anunciou 40 bilhões, mas tem ficado no papel. O pequeno empresário, os nossos ouvintes, eles não estão recebendo isso. Eles não estão recebendo esse valor devido a exigências a severa análise de crédito e a exigências de garantias. E nesse momento foi feliz aí uma empreendedora que falou: a gente vive um momento, não é de uma pandemia, é como se fosse uma guerra. Tem que ter uma modificação nas análises financeiras por conta dos bancos. Mas Banco do Brasil e Caixa receberam autorização para emprestar, mas não receberam uma política para esse momento. Olha, tá aí disponível, mas não teve uma flexibilização dessa análise de crédito. O que você está falando, eu percebo assim, há por parte dos bancos privados uma aparente ajuda, eles se posicionam dizendo que estão aí disponíveis, que estão com campanhas inclusive nas televisões, né, dizendo que estão lá disponíveis, que é o momento de ajudar, de estar próximo, mas na prática eles mantiveram a dificuldade de ceder o dinheiro e os empresários não estão tendo acesso. E tem uma coisa séria que a gente tem que falar. Propaganda enganosa. Entre Banco do Brasil e Caixa ainda tem uma certa vantagem, mas nós temos uma dificuldade com as taxas dos outros 3 grandes bancos do país. As taxas não são tão baratas quanto as anunciadas. A gente destaca isso para você. Tem uma outra alternativa, Sérgio, que eu queria destacar para você. Tem uma amiga nossa, consultora de educação financeira, Adriana Braga, tem um áudio dela, será que a gente pode colocar? Ela fala sobre o Desenvolve SP. Por que eu estou colocando isso? Hoje, cooperativa de crédito, bancos ou ações para empreendedores podem ser uma alternativa, sim, para essas instituições, para esses pequenos empresários. E a Adriana, ela fala sobre os créditos da Desenvolve SP. Depois a gente vai falar site e tudo mais, para que o pessoal possa ter o acesso. Mas se a gente colocar o áudio, vai ficar
Vamos colocar. Antes de colocar o áudio, deixa eu dar aqui 17 horas e 44 minutos. E tem muitas pessoas, ô Cleito, que estão acompanhando o que você está falando. Tem a Érica, o Micael, o João pelo Instagram. Temos aqui o pessoal do facebook.com/extremolestsp.com.br. Vilma Lopes, Patrícia, Rogério Gonçalves, Cosmo Paulino, obrigado pela audiência. Também tem o Toninho, da Tapioca lá da Jacuí. Obrigado, Toninho, pela sua audiência. Professora Jolita. Tem a doutora Flávia, professor Ricardo do Senac, a Magnólia e o Rogério, que eu quero mandar um abraço e agradecer também ao Alexandre, que nos ajudaram na distribuição da cesta hoje, e a doutora Maria José. Todo mundo está te ouvindo aí, te acompanhando. Vamos ouvir o áudio então? Bacana. Vamos lá, Silas. Olá, ouvintes da Rádio Integração. Eu me chamo Grinaldo Lima, sou educador financeiro e proprietário das empresas GM Consultoria em Educação Financeira e também da Lima Contabilidade. Hoje estamos falando para os empreendedores. Pessoal, nesse tempo de pandemia, as empresas estão sem produzir, sem faturamento e precisam de um fôlego para sobreviver. Por isso o governo liberou milhões de reais para a tomada de crédito nos bancos públicos e privados. Porém, eu aconselho os empresários a verificarem a real necessidade de tomarem esse empréstimo, porque poderão ter problemas futuros. Por exemplo, não ter o faturamento nos próximos meses e assim não honrar com as parcelas do empréstimo. Outra coisa, nós achamos que o governo facilitou a tomada de empréstimo. Não tem nada a ver. Os bancos irão fazer análise de crédito normal e a burocracia continua a mesma coisa, além de as taxas serem altas ainda. Em visita a clientes, um cliente aqui da região de Itacoaxetuba comentou comigo que queria fazer o empréstimo para outros fins e não para utilizar na sua empresa. Então, eu saliento que você, empresário, verifique a real necessidade para tomar esse empréstimo para você, para a empresa e não para os fins particulares. Muito bem, você ouviu aí o áudio do Grinaldo Lima. Na verdade, nós fizemos uma inversão do áudio que vamos colocar. Esse foi do Grinaldo Lima. O que nós vamos ouvir para completar o que você vinha falando é da Adriana Braga, não é isso? Isso, porque o que o Grinaldo falou acaba sendo o que a gente ressaltou aí da dificuldade. Mas é interessante, um excelente depoimento. Então vamos ouvir o da Adriana e aí na sequência você faz o comentário. Ok. Então, para você que é empresário hoje, eu queria falar um pouco sobre como você está ao vivo acompanhando o programa Extremo Leste SP Notícia de São Miguel. E aí nós temos a presença do Cleiton Schnepper, trazendo a pesquisa que ele fez de ferramentas, caminhos que o pequeno e médio empresário pode seguir para se auxiliar financeiramente a sua empresa e tocar mesmo agora, né, durante a pandemia, para passar o sufoco. Você conseguiu achar esse áudio? Eu acho que eu acabei, então, invertendo o áudio para ele. Mas vamos fazer o comentário, Não, mas a gente faz. A Desenvolve SP, ela tem disponibilizado aí 20 milhões. Depois a gente, no próximo programa, eu coloco o áudio da Adriana. Para atender pequenas e médias empresas. A taxa de juros mensal será reduzida de 1,43 para 1,20. O prazo será estendido de 36 para 42 meses. Sérgio, os bancos do Brasil... o Banco do Brasil e Caixa Econômica tem sido uma opção melhor do que os outros 3 bancos, como Bradesco, Itaú e Santander. Não é legal falar isso no nome, mas fazendo a pesquisa, eles ainda são melhores. Você já adianta o caminho do empresário, né? A gente precisa pesquisar. A gente precisa ver o custo efetivo total. A Desenvolve uma opção. Cooperativas de crédito também pode ser uma opção bacana para o pequeno empreendedor. Então, a gente precisa pensar nisso, né, nesse momento nisso. Mas, sobre o empréstimo, o que a gente tem que ressaltar é que nem tudo que reluz é ouro. O anúncio não é tão eficaz, não teve tanta mudança. Quem acompanha o mercado sabe disso.
É só propaganda aparente de ajuda, de parceiro, mas na verdade não é isso. Exatamente. Tem uma outra coisa. A outra ação, além da liberação de crédito, pausa no pagamento de até 2 prestações. Sérgio, quando a gente falou da palavra pausa, o que todo mundo entendeu? O governo anuncia que o Sérgio paga R$500 de empréstimo. Dou uma pausa de 2 meses para daqui 2 meses ele voltar a pagar os R$500. Só que não foi dado uma pausa, foi dado uma carência. O que é a carência financeira? A carência eu te dou os 2 meses, só que eu recalculo. E essa prestação de 500 vai ter um aumento aí de 510, 515 reais. Então isso também as pessoas precisam se atentar. Pausa é uma coisa, carência é outra. Carência, inclusive eu trabalhei muito tempo com instituições que concediam carências de empréstimo e sempre aumenta o custo efetivo total no final, as parcelas aumentam um pouquinho. Então esse também é um cuidado que a gente tem que falar. E na hora do sufoco, a pessoa que está indo até o banco buscar esse recurso não percebe isso, né? Está agoniado, querendo pegar o dinheiro, querendo resolver aquela pendência, e aí vai e não percebe que essas palavras mudam todo o conceito da negociação. Mas tem a crítica. Liberamos o empréstimo, mas não definimos uma política de uma avaliação mais flexível. Entendi. Ponto. Vamos dar uma pausa, mas não definimos se seria pausa ou carência. Então tá faltando um pouco de informação para a pessoa que trabalha no banco. E assim, eles não tiveram essa informação detalhada. Então isso a gente tem que falar também. Uma outra coisa, teve a suspensão dos processos de cobrança da dívida ativa da União e novas condições de parcelamento. Liberação de 5 bilhões em recursos do FAT para expansão de crédito e produção foram anúncios da medida provisória. Mais um aporte de crédito do BNDES para empresas que trabalham para inovar. Isso eu quero parar para falar sobre isso. Hoje a gente tem uma geração muito jovem, da geração de tecnologia. É um crédito para essa galera aí que quer trabalhar, que inova com tecnologia. Então é algo que a gente vai passar aqui o recurso que vocês podem pesquisar no BNDES, que talvez seja um atrativo. Eu acho para quem quer empreender nesse momento, jovem, que curte essa parte de tecnologia, vale a pena. Tenho aqui algo que eu vi da medida provisória que eu não vi eficácia nenhuma. Criação do canal Vamos Vencer do governo federal. Esse canal ele foi criado para dar todas as informações para o pequeno empresário de tudo o que está acontecendo. E assim, Sérgio, é muito técnico. É muito longe do entendimento de muitos pequenos empresários aqui, dos nossos amigos aqui da região leste. Entendo. E isso preocupa. Sim. Quando as pessoas não entendem as linhas de empréstimo, não entendem as reais condições, tudo fica um pouco mais complicado, né? Então, teve a redução. Agora teve algumas coisas que a gente tem que ressaltar. A redução da jornada de trabalho. Isso eu achei interessante para o empresário, onde ele pode fazer a redução de até 25%, 50% ou 70%. Entendi. Só não podendo demitir o funcionário no período de 2 meses. Isso foi importante. Teve também suspensão de contrato de trabalho. Certo. Isso também ajudou muitos empresários. Teve uma outra coisa que ajudou bastante, pode estar ajudando os empresários, a gente tem que elogiar. Muitos acordos coletivos de algumas empresas, Sérgio, eles foram feitos no início do ano. Foi feita uma condição antes da pandemia. E houve aqui um momento que eles, dentro dessa medida provisória, de rever esses acordos, porque não dava para sustentar aquele compromisso desses acordos anteriores. Ok? Sim. Então foram essas ações do governo com 9 critérios aí. São muitas informações. São muitas informações. Eu vi que você deu uma passeada, uma informada no geral. Nos próximos programas a gente pode entrar em detalhes. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, também pelas ondas da Rádio Integração FM, pode mandar suas informações pelo WhatsApp 947126685. Quero agradecer rapidamente ao Cleito Schnepper, que está mais uma vez aqui e vai voltar para a gente continuar esse assunto. Agradecer ao Alexandre Oliveira, que está aqui conosco, nos ajudando com as imagens do Facebook, com o som. Silas também. Amanhã, deputado estadual Major Meca virá aqui pessoalmente para falar sobre
sobre uma doação que ele está fazendo ao Hospital Municipal de Setúbal. São 17 horas e 54 minutos. E nesses segundinhos que me faltam, quero agradecer a todos vocês que estão sintonizados. O programa Extremo Leste SP Notícias de São Miguel voltou. Espero que tenham voltado para ficar. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. 935, Rádio Comunitária Integração FM.